Então, a construção do cânon foi algo assim, como é que eu diria, bem informal. Foi por necessidade. Eles não tinham ideia para isso. Uma coisa é a pessoa já fazer, nesse caso não seria na maldade, né? Mas fazer na intenção. Ah, o senhor foi embora, nós ficamos aqui, vamos fazer uma sede com o superintendente e tal, e tal, e tal. Não. À medida que foi aparecendo a necessidade, eles foram se comportando. Por que que nascem os livros? Olha só, a intenção não era ter livro. Por quê? Lembra que eu expliquei ali? Quais eram as fases, quais foram as fases do cânon, né? Foi auricular Escrita e e apologética. apologética. Pegando esse gancho da auricular aí, eles não tinham ideia de fazer um livro, gente. Eles conversavam. Aí você foi Mas no... pode falar. desculpa, sim, pastor. Mas então era assim, eles pegavam os livros, liam, viam o que combinavam, aí foram juntando, é isso? Depois, não inicialmente. Não, Inicialmente, sim, quando o senhor coloca lá na mensagem consistente, né, que é a combinação isso. teológica, né? Ah, então era assim, Tinha que bater. tá, então eles pegavam, liam, viam o que batia, daí começaram a formar daí. Nós vamos estudar ainda os evangelhos sinóticos, por que são sinóticos. Então, assim, tinha que ter coerência, Marcos. A palavra é coerência. A palavra é Entendi. coerência. Não tinha como chegar o cara e falar assim, eu vi um outro Cristo. Não, é o Cristo que a gente viu é o mesmo, é para todos, né? Então, assim, não foi algo premeditado, vamos fazer e vamos organizar isso aqui. À medida que a necessidade foi chegando, eles foram reagindo, respondendo à dificuldade. Porque você vê, olha, é porque eu não posso dar uma data exata, ninguém dá, mas dos anos assim, Pastor, sim. o David está aguardando a liberação. Já abriu, já. Ele está aqui. David. Ô, Loura, obrigado por socorrer. Entrei. Ah, desculpa, eu não vi você. Ele está aí, ó. Tá firme aí. Então, na verdade, eles iam ficar na... Era assim, ó. Você foi na reunião com o apóstolo, foi o que ele falou. Ele falou assim, tá, que legal, que bênção. Era tudo assim. Até que um dia apareceu um cara chamado Marcião. Esse cara compilou o que ele tinha de... Porque na época do Marcião, já estava rolando carta. Aliás, mas antes dele, né? Antes dele já tinha o Didaquê, já tinha muita coisa. É que ele teve a ideia de compilar os livros, ele, fazer uma coleção. Esse que é o problema. Ele compilou as cartas, 10 cartas de Paulo, né? As 10 cartas de Paulo, quer dizer, tinham 13, ele compilou 10, uma versão do livro de Lucas, uma versão diferente do livro de Lucas, né? Ele começou a dizer que Deus do Antigo Testamento não era o mesmo do Novo Testamento, o do Antigo era um Deus cruel, que matava, o do Novo é o que amava. Ele começou a ser um rival da igreja. A igreja teve duas rivais no começo, a igreja do Marcião e o gnosticismo, porque aí muitos entraram por aquele vibe de conhecimento liberta. Foi aí que o Irineu começou a escrever. O Papa chamou ele lá em Roma, onde ele podia ir, ele começou a escrever cartas contra, né, essa atitude de Marcião, que é a obra de Irineu, Cartas contra as Heresias. São 5 livros que ele escreveu. A partir daí, a igreja ficou esperta. Espera aí, a gente tem que oficializar esse negócio aqui, senão vai virar casa da mãe Joana. Então vamos, quer dizer, não tinha essa expressão na época, né? Não tinha essa expressão na época. Vamos organizar aqui porque a coisa fica feia. E aí eles começaram a trazer as cópias, reunir. O Irineu reuniu 4 evangelhos, tá? Conseguiu uma cópia de alguma epístola e foi formando. Daqui a pouco ele tinha já os livros compilados. Quando chegou Orígenes, já veio com 23 livros, Orígenes, e com o livro do Hermas lá, né? Mais na frente conseguiu os 27. E daí para frente eles oficializaram. Então não teve assim uma reunião. As reuniões que tiveram depois foi a nível de concílio, para discutir algumas ideias. Por exemplo, a questão da Trindade, a questão do Espírito Santo, foram temas de concílios posteriormente, porque estavam dentro dos livros. Mas a formação do cânon foi dessa forma. Da mesma sorte,
o cânon do Antigo Testamento. Não foi também assim. O pessoal foi reunindo e vamos fazer um compilar. A necessidade, qual foi a maior necessidade de Israel? A volta do exílio. A volta do exílio, eles queriam ver a lei, eles queriam ler de novo o Torá. Aí começaram a compilar os escritos também, os poéticos, e virou o Tanakh, que é o Netuvim e Ketuvim. Então, essa é a verdade. Agora, essa parte que eu dei para vocês aqui, das versões, isso aí, rapaz, eu quero depois que eu vou dar meu pix aqui, porque você me dá uma benção, porque isso aí, cara, ninguém tem, não. Guarde isso aí. Guarde isso aí quando eu for pregar, eu falar, no primeiro lugar, a primeira versão, o pessoal vai gostar. Falar, onde é que você conseguiu isso aí? Falar, na escola que eu estudo lá é coisa boa. Então, assim, eu tento trazer para vocês, tem professor que ele quer impressionar, ele joga um monte de conteúdo. Não é por aí. Você pega os expoentes, né? Eu tenho certeza que agora vocês podem explicar o cânon. Mas se eu jogar aqui um monte de informação em grego, latim, não sei o quê, e tanta gente, você vai ficar meio aturdido. Então, na verdade, eu estou dando um conceito para vocês. Vocês têm hoje um conceito do cânon. Tá? Agora, professor, eu quero significado. Mergulhe nos livros, mergulhe na pesquisa, né? Participe de mais aulas. Por exemplo, eu sou especialista em história do metodismo. Eu tenho uma carga horária de... Eu tenho mais de 4.000 horas de carga horária de metodismo. Agora há pouco lançou um aviso aqui no meu zap, o bispo Hildo, dizendo que vai ter uma escola de teologia wesleyana, R$100. Estou dentro, já me inscrevi. Vou pagar amanhã, semana que vem estou participando. Ué, mas eu preciso? Eu sou especialista? Não é assim. Não é, olha, o que foi que Sócrates falou? Sócrates, eu só sei que nada sei. Quando eu cheguei nos Estados Unidos para fazer mestrado, a professora Carl Simon, ela veio fazer um teste com a gente. Todo mundo estava assim animado, porque mestrado nos Estados Unidos, ó, lá em Clifton. E os brasileiros, brasileiro é gente bobo, cara. Brasileiro é bobo demais. Brasileiro é bobo. Uns 3 brasileiros comigo lá, todo mundo assim, nós aqui nos Estados Unidos, no primeiro mundo, fazendo mestrado. Aí chegou a doutora, falou assim para a gente, pessoal, é um prazer ter vocês aqui pela Universidade de Gales, esse curso aqui interessante, tal, esse mestrado. Pega o papel, por favor, todo mundo, e escreva o seu nome com a mão que você não escreve. Assine como se fosse assinar um cheque, um contrato, não é rúbrica, assine o nome completo, por extenso, mas com a mão que você não escreve. A galera, rapaz, vai ficar um garrancho aqui, vai ficar não sei o quê. Realmente, todo mundo fez um garrancho lá. Ela falou, olha para a sua letra. Que idade que você dá para essa criança aí? Eu dou 7 anos, eu dou 8, eu dou 6. Ela falou, pois é, gente. O saber está dizendo o seguinte para vocês. Vocês chegaram aqui a fazer mestrado, alguns vão fazer doutorado, pós-doc, mas eu acabei de provar que vocês não sabem nada. Tem uma criança aí dentro, ó, que nem sabe escrever direito. Tem espaço para aprender, tem muito espaço para aprender. Cara, eu nunca esqueci essa lição. De vez em quando eu vou dar aula, eu faço isso com o pessoal. Quando eu pego uma galera que está se achando, quando eu pego o pessoal que está se achando, né? Eu mando fazer esse teste. Eu falo, agora veja aí o teu nome, o garrancho que está. Aí tem uma criança de você, tem um HD zerado aí, um HD zerado. Esquece esse que trava aí, tem um HD que você está usando agora, tá velho? Você trava, né? Tá com o programa bichado. Esquece esse HD. Investe nessa criança que está aí. Então, dizendo a vocês, ó, eu tenho matéria que sou especialista, eu estou fazendo curso dela de novo. Eu não pode parar. Vai que o cara descobriu uma coisa que eu não tenho. Por exemplo, a cor da cueca de Wesley, eu não sei. Aí o cara descobriu que o Wesley usava uma cueca cinza. Opa, já é uma coisa a mais que eu não tenho. E aí vai, né? Eu acho que o saber nunca é demais. E vocês estão no lugar certo. Pena que o professor aqui está tentando fazer alguma coisa, mas vamos lá, vamos conseguir, em nome de Jesus, ok? Bom, nós vamos ver aqui outra parte. Deixa eu ver aqui. Os textos do NT, já dei aqui e tal. Textos receptos. Ok.
nessa luta aí do cânon, a gente vai ter alguns outros elementos literários que vão ainda somar com o pensamento da igreja. Alguns escritos paralelos, né? O cânon está formado. Eu vou ter esse copo daqui, eu vou acabar derrubando esse café. O cânon está formado, ninguém vai reclamar mais sobre isso, mas tem algumas coisas interessantes que estão rolando. No ano 90, vai aparecer o Didaquê. Didaquê, que quer dizer ensino, né? Didaquê é instrução. Nesse documento vai aparecer as cartas apostólicas. Eu acho que esse pincel está ficando já... Esse aqui está melhor, quer ver? O Didaquê, ele é um instrumento de coesão de textos, né? Ensino dos apóstolos, o credo apostólico, os lecionários, que eu falei agora há pouco, né, sobre os lecionários. É um documento do ano 90. Peraí, pastor, mas o cânon vai aparecer em 300... Pois é, ele é antes um pouquinho. Ele é antes de Irineu, antes de Marcião, é lá no comecinho. Já era uma ideia que a igreja teve, porque ano 90 já tem carta aqui escrita, já tem carta, tem a epístola. Depois eu vou explicar para você qual que é a diferença entre epístola e carta. Há uma diferença entre epístola e carta, né? Aí no ano 200, eu tenho aqui 202, né? Eu tenho o Irineu, que ele vai escrever 5 livros. O título é Contra as Heresias. Contra as Heresias. É uma obra de Irineu. Em 300 e... Cadê meu óculos? Eu escrevi pequeno demais. Porque aqui, gente, ó, não é Ctrl+V, não, é pesquisa, ó, aqui, ó, rabisco aí, ó, é rabisco, é livro, não fica computador, não, meu. É livro, pega aqui, pega ali, pega lá, pega o livro velho, livro novo e tal, e vou embora. Aí nós temos aqui o texto bizantino, isso mesmo, 320. Nós temos o textos bizantino. Ele é uma crítica. O texto bizantino, ele não é textos cristãos, assim, de apóstolos, não é carta. Ele é um textos que ele vem fazendo, ele é um trabalho crítico, mas não é crítico também meter o pau, crítico de denegrir. É uma análise, né? É um texto de análise. Ele recebe os textos apostólicos e ele faz os análises, né? Aí eu tenho aqui, em 390, eu tenho o Codex Sinaíticos. É isso mesmo? É. Código bizantino. Treinamento Sinaíticos. Ok. Que é um código que tem algumas cópias da Bíblia. A palavra codex, do grego, significa casca de árvore. Codex significa casca de árvore. O codex foi um sistema no século I, século II, século III, veio para arrebentar, que pegava os papiros e empilhava um em cima do outro e costurava. Foi a primeira versão do livro. Por isso que chama-se codex, casca de árvore. Ele foi colocando um em cima do outro e costuraram. Agora, em vez de ser rolo,
a pessoa podia abrir a página. E dali para frente começou a se evidenciar o códex. A trajetória da escrita é muito bonita, gente. Ela começa com a escrita rupestre, que é nas cavernas, aquele desenho de caverna. Aí vai ter a cuneiforme, que é a escrita feita na argila com argila mole, a pessoa escrevia, ou então ela fazia, ela esculpia, igual Deus fez os mandamentos lá com Moisés. Depois vamos ter as peles de animais, para fazer os escritos antigos, Isaías, por exemplo. Depois vão ter os papiros egípcios. Aliás, os papiros egípcios são bem mais antigos, né? É uma planta, Major, ela é da família do palmito. É um pouco maior que o palmito. Eles tiram aquele branco, colocam em cima de uma pedra ou de uma mesa e passam um rolo no sol até ficar petrificada. Ela fica espessa, né? E aí os egípcios escreviam com argila, com barro, com tinta, que eles faziam de barro da argila. Aí era o papiros. O papiro vai ter o seu auge, pessoal, até o 2º século antes de Cristo, quando Alexandria começa a impedir os navios de levar papel para a Turquia, onde estava uma biblioteca rival, a biblioteca de Célsius, também de Éfeso lá. Então, eles começam a impedir. Celso chegou a ter 12 mil livros, cara. Olha que coisa linda. 12 mil livros. Mas esse impedimento, alguém lá em Pérgamo, eu estive lá, teve a ideia de fazer o pergaminho, que é uma espécie de tratamento no couro também. Ele é mais mole que o couro usado lá pelos hebreus antigamente. E aí nasceu o pergaminho, por causa de Pérgamo. Isso veio até o século XVIII, quando o papel começou a ser feito por algodão, numa mistura química de algodão. Depois isso acabou, chegou até nós agora, acho que com esse material de celulose, né, e tal, papel, sofreu essas mudanças aí. O códex, ele era um tipo de um livro costurado, que o pessoal usava, né? Ok, teve esses sináticos aí. Aí vem, deixa eu ver aqui. Aqui tem o Códex 701. 701. Tem o Códex Amitínios. Códex Amitínios. Ele continha uma cópia da Vulgata original. Cópia da Vulgata com a letra do Jerônimo, da Vulgata. Ele continha uma cópia da Vulgata Latina, feita pelas mãos do Jerônimo. Esse códex aí é a cópia mais antiga de Jerônimo. Tanto é que é 701. O Jerônimo está em 300, 400, também aqui atrás. Tá? Aí nós temos em 1528, aparece o Textus Receptus. O texto Receptus foi usado por Erasmo de Roterdã, foi usado por Beza, que foi discípulo de Lutero. O texto Receptus, ele é como o Didaquê. São vários textos que ele... Por isso que o nome é Textus Receptus. São vários textos que ele recebeu, né? E foram compilados. Então, pessoal, na verdade, isso aqui não é... presta atenção. Isso aqui não é o cânon. São publicações paralelas. Isso aqui são publicações avulsas, reunidas e coletâneas. Então, por exemplo, eu tenho a Bíblia, mas eu tenho um livro de um teólogo que escreveu. Eu pego um outro livro e monto uma coletânea e dou um nome, né? Então, esses escritos aqui, é bom que vocês saibam disso aí, porque foram textos que acompanharam aí. Onde é que vai aparecer aqui
mais ou menos entre quais desses documentos vai aparecer aí oficializado o cânon? Você tem ideia? O cânon vai ser oficializado numa data aí. Ele está aqui mais ou menos aonde aí? Entre quais? Alguém arrisca? I don't know. É só ver a anotação aí. 382 com Opa, Damásio? estamos chegando aí. Então, onde é que ele está Perto? aqui? É, por aí. Onde é que ele está aqui? Perto de quem aqui? Tá mais perto do Codex, né? Isso. Isso aqui, ó. Ele está por aqui, ó, perto do 390. 390. Ou seja, antes dele, ó, o texto bizantino, o Irineu. Aqui eu não mencionei aqui os evangelhos, não, tá? Eu mencionei 5 livros dele. É igual no caso do Agostinho, ó. Agostinho de Hipona, tá aqui, ó, com Cidade de Deus. Cidade de Deus. Aqui eu tenho o Tomás de Aquino ainda. É que eu não coloquei. Se eu for colocar tudo aqui, cara, eu não vai ficar aqui a noite inteira. Esses aqui são os documentos mais importantes. O de Agostinho também mas ele não ocupa um lugar. O de Agostinho é comentário. Isso aqui são textos que têm cópias originais. Originais não, réplicas do primeiro século, textos mais direcionados aos apóstolos. O Tratado de Agostinho é um tratado de resposta, né? O Tomás de Aquino fez a Súmula Teológica, são vários volumes para combater a filosofia aristotelense, né? Mas esses aqui são os mais falados que vocês precisam ter ideia. Eu convido vocês a ler um pouco mais sobre isso aqui, tem muita coisa para se ler aqui, tem muito código para entrar. Depois do Códice, tem ainda o Índex, mas o Índex ele é depois do Concílio de Trento, 1549. O Índex era a lista de procurados, né? Era a lista de hereges, de rebeldes, chamava de Índex. É coisa da Igreja Católica, eles fizeram isso aí para incriminar as pessoas. Incriminar não, perseguir, né? Os que estavam fazendo. A historicidade da perseguição católica é tremenda. Eu estive lá na República Tcheca, lá em Praga. Eu visitei o Museu das Máquinas da Inquisição. Teve um cara que saiu pelo mundo afora buscando essas máquinas, sabe? Recuperou máquina original, onde matava os crentes, cara. Eu cheguei tão empolgado para tirar foto e filmar. Cara, eu não consegui. No segundo andar, eu coloquei a máquina no bolso, não deu. Fui pro hotel, eu chorei um dia, cara, no hotel. Fiquei no chão deitado chorando, lembrando do que os irmãos sofreram daquelas máquinas, cara. Hoje o pastor chama atenção, o cara quer sair da igreja. Ô, meu, os crentes tudo Nutella hoje, sabe? Tudo casca de ovo. É a unção Nutella que tá aí, pelo amor de Deus, não é verdade. Eu vi aquelas máquinas lá, eu fiquei, rapaz, o que é aquilo? Eu fiquei assim, mas o que é isso? Misericórdia. Ok. Vocês não queiram saber, mas já estamos com mais de 30 minutos de aula já. Já está. Vamos para o terceiro café já. Misericórdia. Ok. Essa aula aqui é para vocês entenderem que não foi só a Bíblia, tá? Teve outras edições que acompanharam a vida da igreja. O cânon foi só um assunto à parte que foi resolvido, os livros inspirados por Deus, os apóstolos, que eles decidiram usar como Bíblia, uma regra. Mas, do outro lado, eu tenho essa série de edições aí que nós estamos colocando para você entender. Eu vou buscar mais algumas agora. Rapaz, eu tô com muita matéria, meu. Tá tudo bem aí? Tô preocupado, é muita matéria, velho. E tá faltando matéria pra caramba ainda. Mas entrou na chuva para se molhar, né? Deixa eu buscar aqui lá a telinha de novo. Deixa eu buscar aqui a minha anotação. Opa, errei. Deixa
eu buscar aqui. Onde é que tá? Vou ter que sair daqui, pô. Espera aí. Ah, não é possível. Espera aí. Vou ter que parar de gravar. Não, espera aí. Deixa eu buscar aqui. Ah, achei. Agora vai. Agora vai. Pronto. Deixa eu pôr aqui para cima para ficar melhor para a gente ver. Deixa eu aumentar aqui o texto. Ok. Dá. Tô ficando craque, hein? É isso aí. Isso aqui já passou. Ok. Vamos estudar aqui uma outra coisa aqui interessante, ainda nesse contexto, que é os evangelhos de Taciano. Você pode entender o seguinte: como havia muitas cópias, né? Havia muitos escritos. Além dos apóstolos, mais alguém escreveu. Tem muita coisa que foi escrita que não foi inserida. Tem muita coisa, que não tem nem ideia. Ó, eu fiz uma especialização em cristianismo do primeiro século num curso da Universidade de Harvard, em 2018. E eu descobri lá um presbítero, lá em Listra, lá em tempo de Paulo. O cara escreve pra caramba, velho. Escreve muito. Muita gente boa naquela época. Não sei se vocês lembram que durante a história teve um incêndio de Alexandria, queimou-se muitos livros, perdemos muita riqueza ali. Vamos lá, Evangelho de Taciano. Interessante que a igreja primitiva não tinha ideia de se fazer um cânon. Isso eu falei lá, agora há pouco, né? Eles usavam as cartas de Paulo e alguns evangelhos. Umas igrejas tinham literaturas e cópias diferentes uma das outras. A ideia de Marcião de compilar livros chamou a atenção de alguns líderes da igreja. O problema era que tanto Marcião quanto os gnósticos diziam que parecia um mensageiro com um evangelho especial. Assim, a igreja lançou mão rapidamente dos evangelhos mais próximos a Cristo e abraçou-os como defesa. Taciano elaborou o primeiro grupo de 4 evangelhos, pois circulava um pseudo-evangelho que seria de Tomé. Porém, não havia veracidade bastante. Desta forma, a igreja iniciaria sua jornada rumo ao cânon do Novo Testamento. Então, na verdade, aqueles 4 evangelhos que o Irineu estava usando era também do presbítero Taciano, que tinha conseguido sair. Olha, pessoal, eu já fui a Israel 18 vezes, e cada vez que eu vou é uma descoberta nova. Uma das viagens que eu fui, eu pude conversar com os eruditos da Igreja Messiânica, e os caras, eles me passaram uma ideia interessante a respeito do Tomé. O que a gente pensa aqui no Brasil, quando se fala em Tomé, o que a gente pensa? No cara que não crê, né? Um Tomé, né? Não está crendo. Então, eles não disseram que era bíblico, mas eles têm uma analogia diferente a respeito disso. Não é igual a nossa, não. Eles dizem que Tomé, ao chegar ao pé da cruz, isso aí está na tradição, não está na Bíblia, não está escrito, mas aí sim, foram passando de pai para filho essa ideia, diz que Tomé, ao chegar onde Jesus tinha sido crucificado, ele não aguentou a emoção, falou, meu Deus, mataram meu Senhor, e tal. Aí ele começou a falar assim, eu não acredito que mataram Jesus, não é possível. Não, ele está vivo, está em algum lugar, ele está... Aí tem a lenda que ele pegou os cravos, colocou dentro da bolsinha, foi embora. A verdade é que quando Cristo aparece, ele ainda não está acreditando, foi ter com os discípulos lá, gente, não é possível que ele morreu, eu não aceito nisso, não aceito. Eu comecei a pensar, eu estava um dia lá em Israel, quando uma irmã recebeu um telefonema do filho, ela falou com o filho uma noite antes. No outro dia, o irmão dela ligou dizendo que o menino tinha falecido. Acidente de moto. Claro, ela ficou desesperada, pegou um avião de volta para o Brasil. Mas sabe o que ela dizia?
para nós no hotel, na hora de embarcar. Ela falou, não acredito, eu falei com ele ontem. Não, isso é, ó, quando chega lá, ele vai estar me esperando no aeroporto. Isso não existe, eu não acredito. Não acredito, ele não morreu, não. Não, para, eu falei com ele ontem. Ontem eu falei no telefone, ele riu comigo. Ô, mãe, não sei quem, me contou as coisas, e morreu hoje. Não, eu não acredito. Uma vez, eu perdi um primo na Bahia, de acidente de carro. Meu pai foi buscar. Meu pai trouxe o corpo junto, né, com o pessoal. Quando chegou na porta da minha casa, minha mãe disse assim, eu não creio que o Marquinho está aí. Não é possível, o Marquinho não está aí, não. Vocês pegaram a ideia? A ideia de que Tomé não creu, não é que ele não creu porque ele era incrédulo, que não via em Jesus. Segundo aqueles eruditos, né? Que ele não queria aceitar a morte de Jesus. Tipo, não aceito, isso não existe. Ele não morreu. Ele disse que ele amava demais Jesus. Bom, tá aí uma coisa para se pensar, né? A gente não pode fechar no pensamento, né? O único pensamento fechado, o único que não se abre, é que o Palmeiras não vai ser campeão do mundo. Isso aí tá certo. Agora, os outros pensamentos, dá para abrir. Até o meu glorioso Paraná Clube vai se levantar das cinzas aí. Vai. Fica quieto, vai se levantar das cinzas. Você vai ver. A gente tá vindo de novo aí para cima. Glória a Deus. É. Ok. Aí você fala, um cara tão inteligente, né? Faz uma escolha E o Marquinhos pira, o atleticano pira. Pastor, essa foi piada mesmo, pastor. Essa sim, senhor. Marquinhos, o teu Atlético, ele tem conluio com os juízes. Paraná Clube, pastor. Porra, Não pastor. acredito, pastor. Paraná, Não acredito. Igual o senhor falou mesmo, um homem tão inteligente, tão estudado, até pouco. Nem tudo é perfeito, Marquinhos, nem tudo é perfeito. A outra, ó, se entregando. Aqui do lado, ó, na minha casa, aqui tá o CT aqui, ó. Lindo, eu choro quando passo, dá emoção ali quando passo ali. Marquinhos, é só mudar a diretoria, você vai ver. É só mudar a diretoria, a coisa vai acontecer. Coitado, pastor. Os homens não tem nem time mais, pastor. Daqui no dia estão jogando suburbana já também. Não, eles perderam de 4-1 pro Campo Largo, pro Recreio de Campo Largo. O Recreio de Campo Largo, é mole? Brincadeira, é demais. Vamos entrar para matéria. Foco. Ok, eu vou parar agora com o crédito dos apóstolos e te volto na próxima aula falando do resto ali. Quem ouviu falar do crédito dos apóstolos? Quem ouviu falar isso aí? Crédito dos apóstolos, né? Você já ouviu falar em cruz credo, né? Isso aí você já ouviu falar, né? Credo dos apóstolos, credo apostólico. Ok. Formular um credo era necessário para diferenciar do que Marcião e os gnósticos pregavam. Daí porque o credo apareceu, para diferenciar. O início dessa tarefa começou com o nome de símbolos da fé. Símbolos da fé. Que, olha o perigo aí, ó. Esse símbolo da fé, lá na frente virou iconografia. Você sabe o que é iconografia? Iconografia. É os símbolos da igreja. Aí os desenhos de pombas, imagem, e a cruz não sei o quê, a cruz caravaca, a cruz... E aí o negócio não teve mais. Aí, o rosário e por aí afora. Uma vez que o termo símbolo era uma ideia de algo que distribuía vindo da mesma fonte, um símbolo se encaixando em outro mostrava a autenticidade da mensagem. Eles criaram o credo apostólico e do mesmo repartiam entre os irmãos para afirmarem a fé, a crença e a originalidade de ser igreja. Dentro do credo, as afirmações eram de duas objetividades. Ao mesmo tempo, e que se confirmava a fé cristã, o mesmo tópico rebatia a heresia da época. Interessante, né? A igreja sentira que precisaria reagir diante de tentativas de macular a fé original. E para isso saiu de encontro esses desafios. Depois exagerou, que foi o caso da iconodúlia exacerbada. Iconodúlia é a adoração aos ídolos, né? Adoração aos ícones. Iconodúlia exacerbada. Pessoal, você está entendendo como é que a igreja sofreu para se estabelecer? Eu estou falando, Jamile, de uma crise interna, porque depois disso aí vai vir a perseguição nas arenas de Roma, a perseguição de sangue. Olha, eu vou dizer para você, cara, é uma coisa assim incomensurável. Nós vamos ter lá aquele problema lá atrás, lembra? Das religiões. Agora, aí dentro da própria igreja, esse problema acontecendo, e depois vamos passar pela perseguição ainda
dos imperadores romanos. Você imagina como essa igreja pagou um preço para ser o que ela é. É uma coisa assim fantástica. Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma posição, fazer alguma pergunta? Fica tranquilo. Amém? Eu só queria falar que hoje em dia dentro da igreja não tem mais problema não, pastor. Isso ficou lá no passado. Acho que não. Nossa, eu não sei qual igreja que você está indo. Brincadeira. Ele vai numa igreja séria. Eu sei. Mas é preocupante, né? As coisas acontecem hoje. E com o advento da internet, gente, eu estou horrorizado. David, tem cada pregação aí meu irmão, que eu fico arrepiado quando eu ouço aqui em casa. O pessoal me manda, eu não acredito. Tem um pregador que falou que quando Jesus falou que a samaritana, se ela quisesse, ele faria subir águas da vida que jorrasse do poço. O cara disse que Jesus quis dizer para ela que ele tinha se ela quisesse, ele tinha uma ejaculação divina, que aquilo cara, se você quiser eu te mando um vídeo. O cara, eu voltei para ver o cara pregando no púlpito, falou: essa aí é Jesus dizendo a água da vida, que é um esperma vivo, o esperma dele. Ele podia ejacular. Cara, que coisa horrível. Não. E gente grande, viu? E gente grande. E assim vai. Você imagina. Por isso que desde o começo o Espírito Santo, olha, gente, uma coisa que Jesus falou lá em João, cara, que eu choro. Ele falou assim: eu vos enviarei o meu Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo para guiar a igreja. O que tinha de bagunça aí, já tem, né? Já tem. Imagina que se não tivesse. Eu fico abismado. Glória a Deus pelo Espírito Santo que nos guia, né? Glória a Deus por isso. Amém. Olha lá, são 8h47, nós já fomos 2 minutos além do tempo. 8h47, 49, 50. Vamos voltar 9 em ponto, tá bom? Pode ser? 9 em ponto. A Jamile vai tomar um todinho agora. E o Marcos vai chupar um pirulito e o Dave vai trocar a fralda do neném. Então, a gente volta logo após os comerciais. Glória a Deus. Vamos lá.